Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal. Chegamos mais uma semana. O tempo tá andando, tá correndo. Hoje, dia de gravação é 28 de abril de 2020. A gente segue aí na quarentena e vamos lá, para esse tema da próxima publicação, não era essa a ideia era outra. Eu ia falar de um filme que vocês vão ver aí mais pra frente nas próximas publicações, com certeza. Eu ia falar do filme Joy, o Nome do Sucesso. Mas essa semana aí que passou, eu assisti um filme na Netflix, coloquei na minha rede social e uma amiga dias depois me perguntou o que eu achei. Roberta Prevedelo, se você estiver vendo, vai lembrar disso. E aí eu falei do filme Bird Box. Eu dei uma ideia do que eu achei do filme e cá estou falando desse tema. Então, sem mais histórias, sem mais delongas, roda a vinheta, diretor, porque tá no ar o tema Olhos. Quando um gesto alguém cruzou o teu caminho e te mudou a direção. E para falar dos olhos, do nosso olhar, né? Peguei aí muita coisa de ideia que eu tive, né, para poder abordar esse tema. E vamos ver como é que ficou, o que vocês vão perceber disso. Mas primeiramente, vocês devem perguntar, gente, Anderson, tá, mas o que você vai trazer de motivação falando dos nossos olhos ou do nosso olhar? Muita coisa a gente vai poder perceber. Porque o nosso olhar é a porta de entrada, né? Como eu coloquei. Você pode se perguntar, né, qual é a necessidade de falar sobre os olhos, né, e qual é o intuito, mas o nosso olhar é o mecanismo de transmissão mais automático que o nosso corpo tem. E através dele são colhidas as informações que o nosso cérebro reproduz. E aí cria os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas aceitações, as nossas conquistas. Vem todas através desse mecanismo de entrada. É como uma televisão, você está assistindo ela e você está entrando dentro daquela trama, dentro daquelas histórias que estão sendo contadas. Olha aqui, ó, você está me vendo e aí você já está recebendo a informação que eu estou com uma blusa clara, que eu estou num fundo verde, e aí a sua mente, o seu cérebro vai trabalhando todo esse mix de informação. Exatamente, o cérebro é essa porta de entrada. Porém, você já se imaginou não ter essa porta de entrada? Imaginou não ter essa informação tão importante? Difícil a vida dos cegos, né? De quem já teve visão e perdeu ela, ou de quem nunca teve a visão. Então, a gente já começa a entrar aí, né, num âmbito de se colocar no lugar de outra pessoa, né? Já é um ponto aí que a gente já começa a trabalhar na tua mentezinha aí. Já falei isso várias vezes, né, sobre empatia, já falei sobre reciprocidade, e aí a gente, né, vai trabalhando nessa ideia. Porém, ainda vamos além, vamos mais adiante. Essa é uma tarefa muito dura que os cegos enfrentam, pois é o cérebro que traz desses indivíduos, precisa de outras percepções para dar as devidas emoções ao corpo. E aí, a partir desse ponto que a gente já vai começar a trabalhar o nosso tema da semana. Porque a gente está acostumado a olhar. E é exatamente o nosso olhar que muitas das vezes de condenar, de julgar, de aceitar, de acreditar, nos faz pessoas que não se desenvolvem. Muitas vezes a gente não desenvolve tarefas porque a gente está olhando muito, focando muito naquilo que outro quer que você foque. Ah, Anderson, mas como assim? Exatamente. Quando você está ali se espelhando muito numa pessoa e não consegue evoluir, porque você está olhando só aquilo ali que é material. Você não está observando o contexto. E é isso que eu quero trazer para você, né, meu caro ouvinte, meu caro telespectador aí, vamos botar assim. A gente precisa desenvolver as percepções. A gente acredita muito no que vemos. Porém, precisamos ter a certeza daquilo que a gente não vê. A fé é isso, você crê, né, naquilo que você não vê. Mas eu não estou falando de religiosidade, nada disso. Eu estou falando de percepção, de você sentir a coisa no ar. Ah, Anderson, nossa, mas está muito subliminar essa mensagem. Sim, eu estou falando bem subliminar para você forçar a tua cabeça, forçar o teu cérebro a ir mais além. A gente acredita no óbvio demais. Nós acreditamos naquilo que muitas das vezes querem que acreditemos.
mas a vida não é por aí. Na ideia do filme, na ideia principal do filme Bird Box, pelo meu perceber, aí é a minha percepção, espero que você entenda, e se for igual à sua, comenta aí embaixo, e se não for, comenta também para a gente poder debater sobre isso. Exatamente, o filme abordava essa ideia de não olhar. Ali existe uma presença maligna naquela história, que eu achei também um pouco louca, né? Mas estava trazendo uma informação muito forte. Por quê? As pessoas dentro daquele filme, naquela história, naquela ideia da trama, precisavam não olhar. Primeiro precisaram saber, perceber o que fariam para poder sobreviver. E ali no que a pessoa conseguia sobreviver, ela detectou que ela não podia olhar. Ela tinha que trabalhar com percepção, sair às cegas. E muitas das vezes, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no trabalho, enfim, na vida, você observa muito e somatiza aquilo que não é positivo. Você está entendendo? Você somatiza muita coisa do exterior e traz para o teu interior. É o que a gente precisa fazer ao contrário. Tirar o que é negativo e trazer o que é positivo para a sua vida. Você está conseguindo perceber? Na ideia lá do filme, conseguiram identificar que não olhando conseguiria se salvar. Mas aí como é que você sai para o mundo exterior, lá fora, sem conseguir olhar? Dentro da tua casa você fecha a janela, fecha a porta, fecha tudo, lacra, beleza. Mas do lado de fora. E muitas das vezes é isso, você não consegue olhar para o que é fora. Você está tão focado no que é dentro, focado ali naquela caixinha que você está preso, que você não consegue evoluir. Você não consegue olhar para o que tem adiante, para o que está do lado de fora. Porque do lado de fora é cruel, o lado de fora é triste, o lado de fora é doloroso. E muitas das vezes a gente, por olhar que do lado de fora é tão difícil, a gente fica preso numa caixa. Mas e aí? Vai ficar eternamente preso numa caixa, não vai evoluir, não vai conquistar, não vai ter ânsia de ter coisas melhores, de ter uma vida melhor, de ter uma postura melhor. E aí eu não estou falando para você simplesmente só por vaidade, não simplesmente só por luxúria, pelo prazer, carnal, mas não. Você precisa desenvolver o que é de melhor para você, para a tua sensação, para a tua realização pessoal. E aí quando eu falo dessas coisas, eu sempre estou trazendo valores. Porque quando a gente olha muito para o que é físico, para o que é material, a gente percebe muito o que o outro tem, o que o outro não tem. E aí ao invés de nós colhermos os frutos que são bons, a gente só olha de uma forma mais pejorativa talvez. Porque a gente, não, porque ele tem aquilo, porque ela tem aquilo. Ok, se aquela pessoa tem, porque ela lutou, ela batalhou para conquistar. E aí está o momento de você fazer a tua parte, de você ir lá à frente e batalhar. Mas sempre ter cuidado com o teu olhar, para o teu olhar não te enganar. Porque na vida tem muitas coisas bonitas, muitas coisas belas. A vida tem isso, né? O mundo exterior, né? Vamos botar assim, fora da caixinha que você está acostumado a viver, tem muitas coisas belas. Sendo que o que é belo demais, o que é bonzinho demais, o que é legal demais, talvez não é o que é correto. E aí esse correto é o que, Anderson? Porque você está falando de religiosidade de novo? Não, esse correto é porque ele está dentro de uma moral, ele está dentro de valores. E aí esses valores, essa parte interior, a percepção, você precisa ter. Eu quero que você trabalhe isso na tua mente, que você trabalhe isso na tua vida. Não foque no que é físico apenas, no que é aquilo que está muito palpável, que está muito bom, ou aquilo que está muito ruim. Porque muitas vezes tem gente que gosta de somatizar. Tá ruim, vai ficar ruim eternamente. Não, gente, peraí. Se tá ruim, pode melhorar e vai melhorar. Mas basta você querer, basta você acreditar e fazer por onde. A mensagem desse tema hoje é totalmente subliminar. Você vai trabalhar isso na tua mente. Você vai ler, vai ouvir esse vídeo, vai assistir esse vídeo várias vezes e vai ficar trabalhando nas coisas que você acredita muito e vai trabalhar naquilo que você acredita pouco. Trabalhe o seu cérebro não somente para aquilo que ele está vendo, mas trabalhe o teu cérebro para aquilo que ele precisa perceber.
naquilo que está em torno, naquilo que está em volta, para que você vença as suas batalhas. Gente, aí você fala, nossa, você deve ser muito perfeito, não deve ter problema. Problema todos nós temos e um monte, ó. Se você começar a levantar, tem problema. Mas a gente precisa ter um olhar positivista para a vida. Nós temos que ter um olhar otimista para a vida. Quem disse que é fácil? Quando a gente já nasce, já é difícil, né? Você dura 9 meses, aquela maturação, coisa linda. Mas aí, ó, vai pro mundo e aí você precisa sobreviver, você precisa respirar, você precisa se alimentar. E aí vem os pormenores da vida. E assim a vida é uma evolução. Estamos aqui nessa vida para evoluir, né? Quem acredita em evolução, essas coisas todas. Mas a gente está aqui por um propósito. E é uma frase que a gente ouve, que eu ouço desde muito tempo, ninguém está nessa vida a passeio, né? Você não está aqui para passear. Então, ó, vamos trabalhar as coisas, o tempo que a gente está aqui nessa vida, criando, produzindo, vamos produzir coisas boas, gente. Vamos produzir coisas que vão trazer satisfação para você e para aqueles que estão ao teu meio. Seja aquela pessoa que chega num ambiente, todo mundo se sinta bem, se sinta feliz de estar com você, tá? Começa a trabalhar a tua visão interna para o que é favorável, para aquilo que é bom, não para aquilo só do material. Percebeu o tema da semana? Percebeu o olhar que eu tive sobre o filme? Percebeu? Enfim, seja o teu olhar igual ao meu ou não, mas que possamos ter um olhar positivista e que não acreditemos naquilo que está só na nossa frente. Te agradeço pela participação, pelo incentivo de ouvir o canal, compartilha, dá like, isso é muito importante para a divulgação do canal e para você colaborar com coisas bacanas. A gente colabora com tanta bobeira que acontece, né? Então vamos colaborar com coisas bacanas também. E te aguardo no próximo tema aí no canal. Até logo e uma boa semana!